Vamos para a palavra de Deus, Mateus 24. Vamos olhar para o verso 42. Esse texto diz: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Sente-se, por favor. O tema da nossa ministração hoje é restituindo nossa expectativa da volta de Cristo. Restituindo nossa expectativa da volta de Cristo. A semana passada nós falamos sobre a manifestação do reino agora, sobre o poder dos céus agindo em nossas vidas agora. Falamos sobre o céu como o lugar onde Deus está. Onde Deus está é o céu. E Deus está aqui, sim ou não? Sim. Conseguimos sentir isso? Sim. Então aqui é o céu. Deus está em nossa vida, sim ou não? Sim. Se Ele está em nós genuinamente, o céu é em nós. Existem manifestações que são condizentes com o céu. Manifestação de justiça, de paz, alegria. Tudo isso tem a ver com o reino. Então nós precisamos enxergar o reino de Deus não apenas como algo que está por vir, mas o reino de Deus já está acontecendo. E Jesus disse lá para os fariseus do seu tempo, ministrando, Ele diz: o reino já está entre nós, entre vocês. Mas agora, o reino já está sobre a vida daqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador e passam a trilhar uma jornada com Deus. Então Deus está em nós, o reino está em nós somos cidadãos dos céus, precisamos manifestar essa essência. Então nós estamos trazendo uma consciência de que o reino está acontecendo agora, mas nós não podemos perder a consciência de que esse reino precisa ser estabelecido definitivamente. E quando nós falamos sobre a volta de Cristo, a consciência sobre a volta de Cristo, nós estamos falando sobre esse reino estabelecido de uma vez por todas. Esse reino estabelecido de uma forma onde o pecado não tenha mais nenhum tipo de influência sobre nossas vidas, onde o mundo não nos domine mais, onde nada mais possa nos tirar da presença de Deus. E esse reinado está estabelecido a partir do momento que Jesus volta, que Jesus estabelece o seu governo e o seu reino plenamente. Estamos aqui diante do capítulo 24 de Mateus, onde o Senhor Jesus nos fala sobre o sinal dos fins dos tempos. Uma grande preocupação na humanidade em tentar descobrir quando será o final do mundo, o fim do mundo, quando as coisas vão acontecer, mas essa é uma realidade que não está revelada para nenhum de nós. Nenhum ser humano na face da terra conhece isso. E Jesus também diz que nem anjos sabem desse dia. Precisamos olhar então para esse texto e restituir a nossa expectativa da volta de Cristo. No início desse texto está sendo dito que Jesus sai do templo, e enquanto ele caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Diga, construções do templo. Muito bem. E eles dizem: olha, mestre, o templo, que maravilha. E Jesus olha para eles e diz: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele, verso 1 e 2. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então veja, aqui nós temos algo muito peculiar ao nosso tempo. Muitas pessoas estão preocupadas, estão vislumbradas, estão assim abismadas com as construções de templo. Muitas pessoas estão construindo templo de mármore, de ouro e avançando. Às vezes não tem nem gente, mas está fazendo templo. Estão preocupados com o templo. Outros estão preocupados com a construção da sua própria casa, da sua própria história, da sua própria vida, das suas estruturas. Mas é muito peculiar que homens religiosos estejam envolvidos com isso. Vamos aumentar o templo, vamos botar o mais caro, vamos fazer isso e aquilo. E Jesus, ele olha para aquele deslumbre daqueles discípulos, ele diz: se vocês estão vendo isso, ele chama a atenção e diz: eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Então os discípulos, eles estavam maravilhados com as cores do templo.
Mas de repente aquelas cores ficaram ofuscadas. De repente aquela imagem ficou desfocada e o foco foi para a palavra. Diga a palavra. Então aqui nós temos um paralelo: construção do templo e palavra de Deus. Construção e palavra. Aonde está a nossa atenção? Aonde está a atenção dos líderes da nossa geração? Então veja, Jesus, ele tira o foco de coisas materiais para colocar em coisas espirituais. A palavra de Deus é espiritual. E Jesus anuncia ali a destruição do templo que ocorreria com a invasão de Jerusalém no ano 70. E Jesus diz, tendo Jesus se assentado no monte, ou na verdade, no verso 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então Jesus está dizendo, vocês estão focando em coisas erradas. Vocês estão pensando em construção de templo, o templo é grande, maravilha, no que é aparente. Mas ele diz, o que importa é o que eu estou dizendo. O que importa são as minhas palavras. Fala aí para o seu irmão, o que importa é a palavra de Deus. Quando Jesus dá essa informação, os discípulos ficam em dúvida. Eles queriam saber o que era aquilo que Jesus estava dizendo. Então o verso 3 diz, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, e em particular lhe disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Aquela coisa bem peculiar a nós, não é? A gente quer sempre saber o que vai acontecer, mas quando é que vai acontecer? Me dá uma data, eu preciso saber qual vai ser o sinal disso. Nós continuamos com as mesmas expectativas dos discípulos, queremos sempre saber como é, por que é, de que jeito que é. Nossa racionalidade está sempre buscando isso. Eles queriam saber quando ia acontecer essas coisas, mas essas coisas Jesus não respondeu. Diga para o seu irmão, Jesus não respondeu. Jesus não responde cronologicamente. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Quando eu digo, é sempre bom, a gente recebe pessoas novas, eu não quero me igualar a pregadores que não tem nada para pregar e fica falando para as pessoas repetir. Eu peço para vocês repetirem para sermos pedagógicos. Eu, além de teólogo, sou pedagogo também, e eu acredito que nós nos comprometemos quando falamos, quando compartilhamos a palavra. Então eu não penso que ninguém aqui seja idiota, abestalhado. Eu sei que todo mundo é muito inteligente e nós temos a capacidade de ajudar uns aos outros a aprender. É por isso que eu peço para vocês repetirem. Tudo bem? Está tranquilo? Dá para continuar sendo crente assim? Muito bom. Então quando eu pedir, você me ajuda aí na pregação, repetindo para o sermão, fortalecendo, sendo voz profética na vida do seu irmão. Então a gente está sempre querendo saber o que vai acontecer, como vai acontecer, mas Jesus, ele diz, não vai ter sinal. Não vai ter sinal. Não tem nada. Jesus deixa muito claro que haveriam alguns sinais que mostrariam a hora exata da destruição de Jerusalém, lá no ano 70 depois de Cristo. Ele deixou isso muito claro, mas ele não deixa claro quando se dará a sua vinda, quando ele retornará dos céus para manifestar o seu governo sobre nossas vidas. Então nós entendemos que Jesus não deixa nenhum sinal. Ele não responde o que os discípulos estão perguntando. Qual sinal vai antecipar a sua vinda? A palavra que ele usa aqui é a palavra traduzida para sinal no grego, significa indicação ou marca. Então Jesus está falando, não vai ter marca. Quando eu estiver voltando, não tem marca. Vocês não vão conseguir perceber. E essa mesma palavra grega sobre sinal é repetida no versículo 24, quando ele diz, aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Então veja, o que nós precisamos para viver a vida com Deus não é exatamente dos sinais. Quero falar com você que talvez esteja vivendo uma vida cristã sempre atrás de sinais. Sinais não é algo para ser corrido atrás. Sinais é algo para ser vivido por ter intimidade com Deus. Existem sinais? Existem. Existe movimento de Deus? Existe. Não podemos ter um Deus dentro da nossa caixinha. Deus é muito maior do que o que nós preconizamos. Deus é muito maior que a sua própria biografia. Mas nós precisamos entender que sinais acompanham os que creem. Então eu creio e os sinais acontecem. Eu não corro atrás de sinais e os sinais acontecem. E nessa correria de
atrás de sinais, de falsos profetas, que você acha que são profetas, muitos estão sendo levados ao engano. E veja que Jesus está dizendo: aparecerão falsos cristos, falsos profetas, realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Isso então nos traz o entendimento de que nem sempre sinais ou milagres são algo tão importantes que devamos buscar como prioridade. Então, se você frequenta cultos, se você frequenta lugares achando que o que você tem que ver são sinais, não é desse jeito que acontece. Mas também não queira ser maior do que Deus, achando que as coisas só podem acontecer do seu tamanho. As coisas acontecem do tamanho de Deus. Então, quando Ele quer realizar um sinal, Ele realiza. Quando Ele quer realizar um milagre, Ele realiza. Afinal de contas, esse é um lugar de milagres. Quando Ele quer transformar vidas, Ele transforma. Quando Ele quer encher da sua alegria, da sua plenitude, Ele faz. Então, não feche Deus numa caixinha. Mas nós precisamos tomar esse cuidado, porque muitas vezes os sinais, ou o desejo de ver sinais, são coisas que nós precisamos ter atenção. Jesus respondeu nos versos 4 e 5, cuidado. Ele diz isso: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então veja, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão numa sedução com o mundo, sedução com o pecado, sedução com ícones, com pessoas populares. Queridos, infelizmente nós olhamos muitas vezes para as nossas crianças e elas têm como ícone para a sua vida Neymar. Que triste, que triste. Tem como ídolos da sua vida Adriano o Imperador. O que as pessoas têm para oferecer? Mas não é só isso. Às vezes nós estamos seguindo pessoas religiosamente totalmente fora do padrão de Deus, fora do contexto bíblico, e nós estamos achando que eles são Cristos, que eles são o óleo do Borogodó. Nada a ver. E Jesus está dizendo: cuidado, que ninguém os engane. Amados, eu tenho sempre a disponibilidade de dizer para vocês: ore a Deus e peça para que Ele te revele o meu coração. Ore para que você tenha consciência se nós podemos andar juntos ou não. Ore para que você tenha consciência de se Deus está agindo através da minha vida, do nosso ministério ou não. Pode orar, pode clamar a Deus, pode buscar a presença de Deus. Mas muitos aparecerão dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Agora veja, nesse texto, quando Jesus traz a advertência, cuidado, Ele está usando uma palavra que traz para nós o significado de perceba, discirna, olhe. Ele está dizendo: preste atenção. Esse é o tempo que nós precisamos prestar atenção para não cairmos em armadilhas. Nós precisamos ficar conectados com o reino, com a palavra de Deus, com o direcionamento de Deus para as nossas vidas. E depois ele nos fala sobre a palavra engane. Ele fala: cuidado para que ninguém vos engane. E essa palavra enganar é a palavra iludir. Cuidado para não ser iludido. Às vezes nós somos iludidos com tradição, às vezes nós somos iludidos com rituais, às vezes nós somos iludidos com liturgias, às vezes somos iludidos com pensamentos, às vezes somos iludidos com um falso poder, com falsos sinais, com falsos profetas. Mas Jesus está dizendo: cuidado, cuidado, cuidado. Nos versos 6, 9, no verso 21, diz que haverá guerras e não devemos temer. Também haverá perseguições e tribulações. Verso 9 diz: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Está disponível para isso? É gostoso sempre ouvir a palavra de bênção, é gostoso sempre ouvir a palavra que a vitória é nossa, que você nasceu para brilhar. Você está disposto para ser uma luz onde eles vão tirar as pedras? Está disposto a ser uma luz na qual vão fazer de tudo para te apagar? Você está disposto a isso? A enfrentar tribulações, perseguições? Então aí estão verdadeiros sinais que nós precisamos estar conectados. Os verdadeiros sinais não é os holofotes, não são as coisas extraordinárias. Você se lembra semana passada que na ministração nós vimos que o reino de Deus não vem
de forma pujante. O reino de Deus ele vem acontecendo. O texto bíblico, Jesus diz que o reino de Deus é como um fermento e durante a noite leveda toda a massa. Amém? Então perceba, muitas vezes nós estamos esperando coisas estrondosas e Deus está trabalhando no silêncio, Deus está trabalhando na simplicidade, Deus está trabalhando fora das tempestades, dos movimentos. Vocês lembram de Elias? Estava na caverna, ele pensou que quando teve trovão, quando teve raio, agora é Deus, e não era Deus. Mas quando veio uma brisa suave, lá estava a voz de Deus para ele. Então Deus tem suas maneiras de trabalhar, Deus tem suas maneiras de agir, e nós precisamos tomar cuidado para não sermos enganados. Então espere por dias difíceis, com relação à perseguição. Se você é um cristão autêntico, vão te perseguir. Se você ama Deus de verdade, o mundo vai te odiar. Essa é a realidade, esse é o verdadeiro sinal. Mas nesses dias difíceis, algo mais importante que sinais que nós devemos observar. E Jesus diz o seguinte: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Uau! Que coisa tremenda! Perceba isso aqui, queridos. Eu indico para vocês um livro muito oportuno do John Bevere que se chama Isca de Satanás. O grande sinal, Jesus está dizendo, o grande sinal não vai ser os milagres, o grande sinal não vai ser o poder. Esse não é o grande sinal que Jesus diz, preste atenção nisso. Ele diz, preste atenção nas pessoas ofendidas, preste atenção nas pessoas magoadinhas, preste atenção nas pessoas rancorosas, preste atenção nessas pessoas, porque naquele tempo muitos ficarão escandalizados, e a sequência disso é traição e ódio, e como sequência disso, numerosos falsos profetas surgindo e enganando a muitos. Essa é a realidade do nosso tempo. Pessoas não aguentam a sã doutrina, não aguentam a palavra firme de Jesus, se ofendem quando escutam a verdade, e logo o que elas querem fazer? Sumir para abrir uma igreja para eles, uma igreja do seu modelo, uma igreja do seu jeito. Mas eles estão ofendidos, eles estão magoados. E é claro que eles vão dizer, a culpa é do pastor, a culpa é daquela igreja, a culpa é disso, daquilo. Eles nunca vão dizer, eu não aceitei ser corrigido, eu não aceitei ser transformado. A culpa é de alguém. Mas Jesus está dizendo que nesse tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, numerosos falsos profetas surgirão, enganarão muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando Jesus diz muitos se escandalizarão, ele está dizendo vão tropeçar, vão se indignar, vão se ofender. Como consequência disso, numerosos falsos profetas surgem. O amor de muitos se esfria, porque são pessoas rancorosas, em cima de púlpitos, pregando, botando a mão, imposição de mão sobre você, e liberando ódio, rancor, mágoa, só falando mal uns dos outros, só criticando denominações, criticando pastores, criticando lideranças, criticando governos. É tudo isso, é só o que elas têm dentro de si. Agora veja, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Quem está disposto a ir até o fim, enfrentando tudo isso, passando por tudo isso, sendo fiel ao Senhor. Agora veja, nos versos 22 e 24, nós temos a palavra eleitos. Essa palavra significa escolhidos, selecionados. Mas há uma batalha das trevas para tirar até os eleitos, os escolhidos, do foco. Você que foi salvo, liberto, você que tem andado na presença de Deus, haverá influências, tentarão te tirar do objetivo de Deus para a sua história. No verso 36 diz que a hora da volta de Cristo ninguém sabe. Nos versículos 37 ao 39, eu estou te dando um panorama de todo esse capítulo, diz que muitas pessoas serão pegas de surpresa, como nos dias de Noé. Diga para o seu irmão, pega de surpresa. Essas pessoas estarão preocupadas com as coisas desta terra: comer, beber, dar-se em casamento. O verso 42 diz então: portanto,
vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Vigiem. Vamos lá para as nossas datas, para o nosso dia. 14 de maio, não, 30 de maio, às 14 horas, eu vou visitar a sua casa. Combinado? Sua casa está sempre mais ou menos. Mas dia 30, você vai acordar cedo, você vai dar um talento. Porque existem pessoas que ainda manifestam honra e dizem: o pastor vai vir aqui na minha casa. Tem umas hoje em dia que não estão nem aí. Tranquilo, o problema é só seu, tem nada a ver comigo. Mas uma boa parte das pessoas, quando soubesse um pastor vai vir aqui na minha casa, vai acordar cedo, vai limpar a casa, vai ajustar, vai deixar justo. Chego lá, tudo em cheirosinho, que beleza, que maravilha. Eu chego até a dizer: puxa, eu queria que a minha casa fosse assim também todo dia. Porque eu estou vendo uma cena. Uma cena. Se eu sair daqui hoje e falar para alguém aí: eu vou na sua casa hoje, o que você vai falar? Pelo amor de Deus, hoje não. Nem hoje. Deus da glória. Todo mundo se entregou agora. Algumas pessoas sim. Mas a Andréia ali, que eu já sei como ela é, ela falou: pode ir. Vamos lá, é na Andréia que nós vamos agora, tá, Janta? Opa! É na Andréia. Tudo que é avisado, nós nos preparamos. Mas o cerne dessa mensagem é que não tem hora avisada. Quando Jerusalém seria destruído, Jesus deixou quase que o dia, a hora estabelecida. Ele deixou quase que você vai perceber tudo muito bem. Agora, quando você olha aqui e diz: mas não é os sinais dos fins, é os sinais dos fins dos tempos. Está claro que estamos vivendo esses sinais. Está claro, dos fins dos tempos, mas não o dia da volta de Cristo. E é por isso que o Senhor está falando: vigie, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Muitas vezes nós estamos levando a nossa vida assim, preocupados em comer e beber, negligenciando o reino de justiça, paz e alegria. Estamos deixando a nossa história em desordem. Muitas pessoas rancorosas, amarguradas, cheias de tristeza, sabendo, sentindo que há uma necessidade de perdoar, de pedir perdão, de abençoar pessoas, mas não sempre diz: não, deixa para depois, amanhã eu resolvo essa parada. Eu estou aqui para dizer hoje, pela palavra de Deus: amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode não dar mais tempo. Por isso que o Senhor diz: vigiem. Diga para o seu irmão: vigiem. E quando ele está dizendo vigiem, ele está utilizando o termo grego que é Gregório. Então quando você chamar falar para alguém Gregório, você está falando para ele: vigia. Chama o seu irmão de Gregório aí. Significa, é um nome bonito para dar para o seu filho ainda. Tá bom? Gregório, ele vai chamar vigia. Na verdade, queridos, Gregório significa ficar acordado, vigilante, atento, alerta. É ficar ligado. Diga isso, irmão: fica ligado. Jesus está dizendo isso: gente, fica ligado, fica acordado. E é nesse contexto, então, tendo passado aqui pelo capítulo 24 de Mateus, que nós encontramos a parábola do ladrão da noite. Na semana em que Jesus foi traído, ele estava em Jerusalém, e a parábola faz parte da conclusão do sermão profético, o sermão escatológico, onde o Senhor Jesus fala acerca dos últimos dias, mas que culminaria nos fins dos tempos. Então ele trata primeiro da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, que aconteceu. Mas depois ele amplia essa visão falando sobre o juízo com a segunda vinda de Cristo. E no final do sermão ele deixa essa série de exortações sobre vigilância. Mais uma vez para o sermão: vigia, diga aí. E é nesse contexto que ele propõe a parábola do ladrão da noite. Então, como o nosso tema, restituindo a nossa expectativa da volta de Cristo, no verso 42 ele diz: vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. É necessário que nós
venhamos restituir nossa expectativa para não sermos enganados. Então vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Então, como fica claro nessa parábola do ladrão da noite, nós temos uma exortação à vigilância. Uma parábola que ensina que assim como ninguém sabe a hora em que o ladrão chegará, assim também ninguém conhece a hora do retorno de Jesus e a consequente chegada do dia do Senhor. Nós não sabemos. Então, quando eu digo para você que dia 30 às 14 horas eu vou na sua casa, você tem tempo para se preparar. Você tem uma semana inteira para se preparar. Você vai se preparar psicologicamente, você vai dar tempo até de pintar a casa. O pastor vai vir aqui, vamos pintar a casa, deixar bonitinha, a gente está precisando mesmo, vamos aproveitar que ele vai vir. Vamos fazer uma comida boa. Estou soltando uma ilustração. Bom, essa é uma ilustração. Mas é sobre isso que nós estamos falando. Na volta de Cristo, não dá para pintar a casa. Não dá para limpar. No Antigo Testamento, Deus fala para Israel: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Lá dava tempo de se prepararem. Mas agora Jesus está dizendo: igreja tem que estar preparada. Não é mais tempo de estar se preparando. Você que está aqui nessa noite ouvindo esta mensagem, escute a voz de Deus que diz para você: não dá para esperar para amanhã liberar o perdão, liberar essa mágoa do coração, liberar esse rancor. Não dá para deixar para amanhã o que tem que ser resolvido agora. É hora de ser resolvido. É hora de deixar a casa pronta. É hora de deixar a casa adornada, preparada, porque o Senhor da casa em breve vem. Não podemos perder essa expectativa. Estamos aqui desenvolvendo o reino, manifestando o governo dos céus, liberando sinais, prodígios, maravilhas. Sim, é papel da igreja como consequência de uma vida de busca a Deus. Mas o maior sinal é o número de pessoas magoadas, rancorosas, cheias de ferpas, cheias de veneno para lançar sobre quem está falando a verdade. A sua briga não é comigo. Estou pregando a palavra de Deus. Se conserte com o Senhor. Se conserte com o seu Deus. Então, queridos, como ninguém sabe a hora que o ladrão vai chegar na casa, nós não sabemos que hora e que dia o Senhor virá. Então a grande lição da parábola do ladrão da noite pode ser resumida numa única ordem: vigiar. Vigiar. A vigilância é um estado de espera ativo, não uma espera passiva. Deus está dizendo para nós: vai para casa, senta lá e fica atento, fica atrás da porta, pega a espingarda e fica lá. Não é isso. A vigilância, ela é produtiva, vai fazendo o que tem que ser feito. É um pouco a imagem do que encontramos no livro de Neemias. Os homens, enquanto trabalhavam, eles tinham a espingarda numa mão e a obra e a ferramenta de obra na outra mão. Isso é vigilância. Continua trabalhando, continua fazendo, continua expandindo o reino, continua fazendo bons negócios, comunicando o reino, continua crescendo, comunicando o reino. Vamos até construir templo quando necessário, mas o importante é estarmos vigilantes. O que importa não é o templo, o que importa é a palavra de Deus. É essa espera ativa que Deus está nos chamando a realizar. Então não basta apenas esperar, é preciso esperar vigilantemente, assim como ele propõe aqui na sequência a parábola do servo bom e do servo mau, que destaca a diferença entre esses dois tipos de espera. Aquele que faz a coisa certa, que está caminhando de maneira certa. Então o que é esperar em vigilância? Jesus responde isso no capítulo 25, a partir da parábola das 10 virgens. Nós temos ali 5 que são o quê? 5 virgens que são prudentes, e 5 que são loucas, nécias, insensatas. Tem gente achando que, tá bom, aqui onde eu estou, assim tá bom, estou esperando o mestre, estou esperando o rei, estou esperando o noivo.
Mas as prudentes, elas estavam preparadas, cheias do óleo, cheias de azeite. Não só cheia, tinha também uma reserva. Querido, você que tem andado na presença de Deus só na reserva, toma cuidado, que quando a porta abrir, pode não dar combustível para você chegar na porta. Tem muita gente vivendo só na reserva. Tem gente vivendo do seu passado com Deus. Deus está te chamando para uma história de preenchimento. Deus quer fazer você transbordante de unção. Deus quer te dar reserva de unção. Aleluia. Só que na volta, quando Ele abrir a porta, sabe de uma coisa, a sua unção não serve para ninguém. Quando Jesus abrir a porta, quando o noivo abrir a porta, a sua unção não serve mais para ninguém. A nossa unção serve para agora. Agora a gente libera. Agora a gente vai buscando em Deus e preenchendo outras pessoas. Mas quando abrir a porta, tchau. Fica com a sua unção e entra. Porque as loucas perderam a oportunidade. Então esse é o momento de se consertar. Esse é o momento de ouvir Deus. Esse é o momento de perdoar, de liberar perdão, de amar. Esse é o momento de abraçar mais seu filho. Esse é o momento de se reconciliar com a esposa. Esse é o momento de abraçar o seu pai, sua mãe. Esse é o momento de você fazer o que tem que ser feito. Esse é o momento de você abraçar os irmãos que Deus tem te dado nessa família espiritual, sem ser cheio de pindaíba, cheio de nhenhenhen, de coisinha. É hora de você viver a realidade do reino. E esse é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o óleo de Deus. Essa é a presença de Deus. Não é a sua liturgia, não é a sua teologia. E como eu tenho dito para os irmãos várias vezes, eu já fui muito hipócrita, eu já fui muito religioso, achando que eu era o demais, que eu era o equilibrado. Eu sempre digo para vocês e penso que vale a pena dizer mais uma vez. Eu cresci no movimento do sapatinho de fogo, do xereguedé, do manto. E muitas coisas eu achava que não estava certo. E muitas não estavam de fato. Mas eu me desviei, indo para o outro lado, o lado da teologia. Sou teólogo formado por 2 universidades. Eu achava que eu era super equilibrado, que eu era o demais. Tudo tem que estar aqui, se não está aqui, se fugir daqui. Aí Deus começou a me chamar para ser discípulo radical, foi para onde eu corri. Deus me chamou para um jejum de 40 dias, eu fiz o jejum de 40 dias, a base de água eu fiz. Muitos são testemunhas aqui. E Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha história. Porque o reino de Deus é constituído de palavra e poder. Não adianta querer ver só com palavra, fechando Deus na sua biografia. Deus é muito maior que sua biografia. Deus é muito maior do que nós mesmos. Não prenda Deus dentro da sua caixinha religiosa. E quando nós vivemos assim, nós nos fechamos para o grande amor de Deus. E temos dificuldade de liberar isso para as outras pessoas. Seguimos apenas liturgias. Cumprimos o nosso papel, batemos o nosso cartão. A história do Sérgio, que quando veio para Bragança e descobriu que Bragança tinha culto pela manhã, ele disse: ah, que bênção, eu vou lá, bato meu cartão, saio, vou embora e estou livre. Hoje ele está pego por Deus também, está pego, não sai do templo, está na igreja o tempo inteiro, tudo que é terça, é quarta, é quinta, é líder de célula. Meu filho, se deu bem. Não dá para falar, se lascou, claro que não. Jesus destaca que a vigilância correta é aquela que se traduz num zelo perseverante, que distingue o prudente do tolo. É preciso destacar a forma com que Jesus enfatiza a verdade de que ninguém sabe a hora em que ele voltará. Isso significa que qualquer um que se levantar alegando saber a data do fim dos tempos é um mentiroso e falso profeta. E quantas vezes, quem sabe até algum de nós, ficamos lá, será que nós tratamos, estava certo? Será que vai acabar mesmo? Vocês lembram disso? Eu lembro disso, que diziam assim, 2000 não chegará, como que é? Mas você que sabe bem esse negócio, como que era? Olha, 1000 passará, 2000 não chegará, não estava escrito na Bíblia ainda.
Está escrito na Bíblia: 1000 passará, 2000 não chegará. Já passamos longe. Passamos 19. Né? Aleluia. Passamos 19. Ninguém sabe a hora. É sobre isso que nós estamos falando. Ninguém sabe a hora. 30 de maio, 14 horas, você sabe que eu vou na sua casa. Eita Deus. Mas quando Jesus vai voltar, ninguém sabe. Ninguém sabe. Por isso os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus devem estar preparados o tempo todo. Quando é? O tempo todo. O tempo todo. Não dá para deixar para amanhã. Não dá para deixar para amanhã. As pessoas dizem, quando nós dizemos, você não quer receber Jesus? Não, vou deixar para amanhã. Você não quer ter uma vida com Deus? Não, eu tenho umas paradas para resolver. Eu quero dizer para você que você não vai resolver parada nenhuma sem Cristo. Porque Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Aleluia. É só em Cristo que você resolve o problema na sua vida. É só em Cristo que você tem uma vida genuína. É só em Cristo que você enfrenta as adversidades. É só em Cristo que você vai avante para contemplar a glória de Deus. Aleluia. Esse é o plano de Deus para você. Então você tem que estar preparado o tempo todo. Assim, os escolhidos jamais serão surpreendidos com o retorno de Cristo. Então veja, se eu for na casa da Andréia, dificilmente vai pegar de surpresa. Porque ela é organizada, ela é limpa, ela deixa tudo ajustado, ela não suporta ver a desorganização. Então você vai até lá, dia 28, às 19 horas, provavelmente vai estar tudo organizado lá, vai estar André. E por essa hora, assim mais ou menos, capaz de até ter um bolinho lá, porque ela vive fazendo um bolinho pro amor tão perto e postando na rede para a gente correr de vontade. E se tiver um friozinho, tem uma sopinha. Ai, delícia. Que ela fez, ou no mínimo, pegou um potinho na casa da irmã Neuza. Estar preparados, é sobre isso que a palavra está falando comigo e com você hoje. Você está preparado? Nós precisamos instituir a nossa expectativa para não sermos pegos de surpresa. E ele diz, assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. É na hora que vocês menos esperam. Sabe, às vezes a gente está vivendo aqueles dias que a gente fala assim, eu acho que Jesus vai voltar hoje. Ou a gente olha para o cenário e ele está tão devastador que a gente fala, só resta Jesus voltar hoje. Hoje é o dia, tem que voltar hoje, porque se passar da meia-noite hoje o mundo... Mas também tem aquele dia que a gente está tão espiritual, tão cheio de Deus, que a gente fala assim, acho que estou sentindo que Jesus vai voltar. Só que nada disso significa que Jesus vai voltar. Ele está dizendo, não haverá sinal. Você não vai sentir nada. Não vai sentir nada. Mas a palavra esclarece que os remidos não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Amém? A imagem do ladrão à noite se aplica ao dia da vida do Senhor e foi uma das imagens favoritas dos apóstolos. E o apóstolo Paulo lhe diz, irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem, ouça, paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. O apóstolo Pedro, isso está editado em 1 Tessalonicenses 5, 1 a 4. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, verso 10, ele diz, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Mas não só os apóstolos,
Jesus, depois de ter falado lá nos evangelhos, em carne, agora em espírito, à destra do Pai, escrevendo as igrejas do Apocalipse, ele diz: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá que hora virei contra você. Apocalipse 3:3. Ele ainda diz depois para toda a igreja, em Apocalipse 16:15: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Amém? Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Então tome cuidado para você não ser pego de surpresa. Tome cuidado para você não ser enganado. Em último lugar, tome cuidado para não perder a hora. Você já perdeu a hora? Como que é perder a hora? Qual é o seu sentimento de perder a hora? É desesperador, né? Alguns. Você acorda afoito, você dá aquele pulo da cama e você diz: maldito soneca. 5 minutos, desgraçado, que me pegou de surpresa e te dominou e levou para 30 minutos. Por isso, tome cuidado para não perder a hora. Restitua sua expectativa da volta de Cristo para não perder a hora. O verso 36 diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então o tempo do fim não é conhecido. Quando Jesus estava em carne, ele não sabia, os anjos não sabem. Mas observe que Jesus chama esse dia de aquele dia. A mesma frase que o apóstolo Paulo usa em 1 Tessalonicenses 5:2, a mesma frase que o apóstolo Pedro usa em 2 Pedro 3:10-13, a respeito do fim do mundo. O fim de Jerusalém seria muito de fácil discernimento, mas o fim dos tempos, o fim da era, os tempos parecerão normais, não vai ter sinais. Parece que está tudo caminhando bem. Lembra do apóstolo Paulo quando estiverem dizendo paz e segurança? Nada de inusitado vai preceder o fim, nenhuma advertência, nenhum sinal. Jesus não vai marcar a hora e falar assim: filhos, ficam preparados aí, porque vai ser 29 de outubro de 2019. Não vai ser. Ele não vai fazer isso. Não será nesse dia. Eu acho que não. Então não há advertência antecipada. Não há possibilidade de preparação para o fim no último momento. Então sabe quando é que você tem que perdoar? É hoje. Enquanto a vida é esperança. Sabe quando é que você tem que resolver essa parada aí que está desajustada na sua vida? Sabe quando é que você tem que ir lá olhar no olho daquela pessoa da família? Sabe quando é que você tem que se ajustar com aquele líder espiritual? Sabe quando é que você tem que se ajustar com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa? Sabe quando é que você tem que se ajustar com aquele irmão da igreja? É agora. Você não tem tempo para ficar se preparando. Você precisa estar preparado. Nesse dia não haverá oportunidade para nos escondermos deste acontecimento. Ele será um julgamento universal, ao qual ninguém pode escapar. Não saberemos adiantadamente os anos, os meses, as semanas, nem mesmo os dias da volta de Jesus. Não teremos oportunidade de fazermos preparações de último minuto. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar tempo, como eu estava dizendo sobre a casa do Sérgio e da Marisa, que moram no apartamento, onde eu aperto a campainha lá, e aí talvez alguém lá embaixo pode dizer: Senhor Sérgio, pastor Fernando está aqui. Ele fala: Senhor da glória, e começa a ajustar tudo no último momento, e joga poeira para debaixo do tapete. Não
Não dá para fechar a porta para falar, aqui não precisa entrar, e fecha a porta da cozinha, fecha a porta dos quartos, faz uma gambiarra na sala. Não vai dar tempo de gambiarra no tempo de Jesus, no dia de Jesus. Estão compreendendo? Sobre isso estamos falando. É sobre isso. Não tem preparações de último minuto. Por isso nós precisamos estar preparados para o Mestre voltar a qualquer momento. E a pergunta é: você está pronto? Você está preparado? A ênfase de Jesus e dos apóstolos está exatamente no fato da imprevisibilidade da vinda do Senhor, de como ela será súbita e definitiva. Tem dias nossos que a gente pisa na bola. Chega de noite, olha, você bota a cabeça no travesseiro, você fala assim: que porcaria que eu fiz hoje. E aí o que você faz? Se arrepende. Me perdoa, Senhor. Não foi mal, foi péssimo. Eu me arrependo. Até agora é uma oportunidade para você fazer isso. Ainda é uma oportunidade. Quem sabe alguém até esteja dizendo: pastor, acaba logo, vamos orar que eu preciso me ajustar. Eu desejo é isso, que você esteja realmente sentindo isso. Eu preciso tomar decisões hoje. Eu não vou sair daqui sem tomar decisões. A palavra de Deus está nos chamando para isso, tomarmos decisões. E não sair daqui dizendo: eu vou pensar nessa situação, eu vou ruminar essa palavra. Não, essa palavra é para decisão imediata. É para você dizer agora: Senhor, eu me arrependo, eu vou resolver essa situação, eu vou mudar essa situação e eu vou caminhar preparado, eu vou caminhar firme na presença do Senhor. Eu finalizo dizendo para você, querido, ainda que não saibamos o dia nem a hora, nós sentimos que já chegamos no tempo em que não podemos mais estar nos preparando. Não sabemos o dia nem a hora. Nós sabemos que está muito perto. Sentimos que está muito perto. Não fique mais se preparando. Tome decisões hoje. Esse é o tempo de estarmos preparados. E é isso que Jesus disse. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então não ande mais vacilando. Não deixe os ajustes para amanhã. Hoje é o dia de estarmos preparados. Por isso fique ligado. Não se desconecte. Não se desconecte. Fica tranquilo aí. Que paz. Não se desconecte. Não ande mais vacilando. Não saia da presença de Deus sem resolver as paradas. Esteja vigilante, pois o que há de vir, virá e não tardará. Fique de pé, por favor. Essa é a hora de você tomar decisões. Você vai sair daqui esperando mais alguma coisa acontecer, não sabendo o que pode acontecer, ou você vai tomar decisões? Vamos falar com Deus? Vamos? Você tem alguma coisa para dizer para Ele? É sua responsabilidade agora. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Nós te bendizemos, Senhor, por Teus feitos maravilhosos. A Ti seja a honra e a glória para todos sempre. Nós estamos hoje aqui, Senhor, sendo alentados, direcionados por Ti.
Cuida destes corações. Cuida das nossas vidas. Senhor, muito mais do que a busca pelos sinais, queremos pessoas curadas na sua alma, pessoas que não estejam mais amarguradas, rancorosas. O Senhor está orando e procurando uma casa adornada, uma casa preparada. O Senhor está olhando para nós, para que sejamos achados prontos, preparados. O Senhor sabe que no meio deste povo que o Senhor trouxe hoje aqui, existem essas pessoas que vivem dizendo ainda que estão se preparando, que vivem dizendo ainda que são pecadoras, mas a tua palavra diz aqui, como lemos hoje, os remidos, ou seja, aqueles que já foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que já foram salvos por Jesus, não estão mais em trevas, não são mais praticantes de pecado, não são mais praticantes das velhas coisas. Nós somos lavados, nós somos santos, nós somos separados para Ti. Então hoje, Senhor, se alguém ainda se encontra se preparando, Pai, que haja nessa vida desejo de estar preparado e que tome a decisão de se reconciliar a sua casa, a sua família, aonde quer que esteja algo para ser resolvido. Faz isso, Senhor. Faz isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz isso, Senhor, para a tua glória. É a nossa decisão, Senhor. A tua pergunta hoje é: vocês estão preparados? Quero estar tranquilo diante de Senhor, para uma vida abundante, para uma vida extraordinária. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se alguém que está em nosso meio hoje quer entregar a sua vida a Jesus, quer se reconciliar com os céus, com o Senhor, saia do seu lugar, venha aqui à frente, vamos orar juntos. Se você quer conserto para a sua história, conserto para a sua vida, o Senhor Todo-Poderoso está aqui para te salvar, para te libertar, para te deixar preparado para a nova vida em Cristo Jesus. Esse é o tempo de Deus, essa é a hora de Deus para nós, essa é a hora de Deus sobre a nossa vida. Seja liberto, seja salvo, seja curado. Despeje hoje no altar do Senhor, em nome de Jesus, todo rancor, toda mágoa. Esteja preparado, esteja pronto para viver o extraordinário. Hoje o Senhor quer te abraçar, te encontrar pronto para estar com Ele eternamente, para estar com Ele para sempre. Tome decisões hoje, não deixe para depois, e viva o extraordinário. Entregue sua vida a Jesus, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Essa é a decisão transformadora, essa é a decisão que te liberta. Haverá restituição, haverá alegria, haverá paz, haverá justiça. Esse é o plano de Deus para nossas vidas. Diz, Senhor, seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre, para todos sempre. Abençoa esta igreja, Senhor. Procuras a alma, as emoções, a mente, e como consequência do físico, do corpo. Receba essas vidas. Confessando que o Senhor é Salvador de suas histórias, de sua vida. Renova, Senhor, todas as coisas. Complete a tua obra, complete, Senhor, o teu plano maravilhoso sobre essas vidas. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, sobre todo o teu povo. Estabeleça o teu plano. Enquanto caminhamos nessa terra, manifestando o reino, sabendo que o Senhor já está agindo.
podem voltar para os seus lugares. Cuida deles em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus a autoridade para vencer todo o mal. Declarar sobre as suas vidas o governo dos céus. E que sobre a sua vida seja estabelecida essa força para você andar todos os dias em vitória. Todos os dias manifestando o governo de Deus sobre essa terra. Sabendo que Jesus em breve vem. E Ele vem para estabelecer o seu governo definitivamente. Então, viva poderosamente. E aquele que há de vir, em breve virá. Ele não tardará. Jesus já está vindo. Sentimos, ainda que não saibamos o dia e a hora, nós sabemos que está muito perto. Não fique firme com o Senhor. E essa firmeza e vigilância que eu declaro sobre a sua vida. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Digamos todos amém. E com força continuamos declarando que